Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Grande satisfação de podermos voltar ao nosso estudo. Muita saudade de todos vocês. Que bom, né? Podemos estar juntos novamente e retomar os nossos estudos. Aproveitarmos esse final de ano, né, que nós temos aí e vivenciarmos vibrações muito positivas, né, que nós estamos precisando. Espero que todos estejam bem. Estou bem, aproveitei bastante as férias, tá? Para recarregar as baterias aí. Então vamos lá, né, pessoal? Já 8 horas, vamos retomar, né? Nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje, né? Segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Então vamos. Estou bem, graças a Deus, Sueli. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado pelas mensagens de carinho, pelos votos aí de bom descanso. Boa, né? De boas férias. Muito obrigado, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecendo novamente a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso irmão mais velho, o nosso mentor, aquele que nos guia os passos na senda do bem. Senhor Jesus, que a luz do teu amor nos envolva os corações para aproveitarmos mais este estudo que é feito em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nome de Maria de Nazaré, nossa mentora querida, mentora da nossa casa espírita, esse espírito de luz, de brandura, de doçura, de amor, de paz, que nos envolve a todos com seu manto sagrado de luz. Obrigado à espiritualidade pela oportunidade de podermos estudar sob a direção desses devotados amigos, tão queridos, parentes, já na vida espiritual, amigos de outros tempos ou de agora, mas todos devotados ao bem, que nos cercam os passos, nos estimulando ao bom caminho, aos bons pensamentos, aos bons sentimentos, que possamos permanecer juntos, permutando as melhores energias, as melhores vibrações de saúde e de paz. Pedimos, Senhor, em benefício de todos os irmãos e irmãs que estão conosco, em seus lares, em seus ambientes individuais, coletivos, nas casas espíritas, nos grupos de estudo, todos aqueles que estão ouvindo o material gravado posteriormente, que recebam também a radiância da tua luz, Senhor. Principalmente os espíritos necessitados, que sejam muito abençoados pela presença amorosa dos mentores espirituais que nos ajudam e que os ajudam neste momento. E todos aqueles que estão com os nomes na área de texto, todos que estão pedindo pelos seus afetos, todos os nomes que estão ali colocados sejam abençoados, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá, né? Vamos continuar. Nós estamos realizando todas as segundas-feiras, né? Às 20 horas, o estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos retomando hoje o tópico novo, né? Que é ainda da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tópico que a gente está começando hoje tem como título Pressentimentos, que é o que muitas pessoas afirmam ter, né? Que tiveram sonhos, que tiveram uma sensação, que tiveram uma visão. Então, pressentimentos, nós vamos estudar hoje, começando aqui, né? Lembrando que todos os dias, né, com exceção de quarta-feira, nós estamos aqui durante a semana, tá? Então, quem está chegando hoje, conhecendo o nosso trabalho, a gente está aqui de segunda, terça, quinta e sexta-feira,
sempre às 20 horas, tá? Então, se quiser, estude sempre conosco, tá? É uma mescla de estudo e tratamento, tá bom? Como não poderia deixar de ser, né? A gente sempre fez os estudos muito focado no aspecto terapêutico da doutrina espírita, muito focado de a forma que a gente pode usar o conhecimento espírita, de como nós podemos lidar com os conceitos que os espíritos nos trazem para termos mais saúde. O espiritismo, em essência, ele é profundamente terapêutico, tá? Então vamos aproveitar hoje com o Livro dos Espíritos, né? Então, pressentimentos. Pergunta 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? O que vocês acham? O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor ou não? Pode ser que não seja um aviso do espírito protetor, né? O que vocês acham? O pressentimento, né? A gente está sentindo alguma coisa que não está bem, ou que vai ocorrer, que está para ocorrer, né? Um aviso que a gente está sentindo, uma sensação, uma emoção, um pensamento, né? O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Alguns estão colocando que sim, o Lilico nem sempre é, né? Alguns não, não é? Vamos ver a resposta, então, da pergunta 522? Vamos lá. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, né? Então, aqui já está uma primeira possibilidade. É o conselho íntimo, porque é para nós, ali na nossa intimidade, e oculto. Por quê? Porque muitas vezes não percebe exatamente a presença do espírito. Mas a gente está sentindo alguma coisa, né? Às vezes que nem é tão precisa, às vezes é mais precisa, né? Mas é oculto, né? Nós não estamos ali, a não ser quem tem uma mediunidade mais clara, que esteja ouvindo alguma coisa, ou vendo, mas aqui a gente está falando mais de uma sensação, né? De uma percepção, que não tem você não percebe exatamente que tem alguém falando para você, né? É oculto isso. Mas é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Né? Às vezes o espírito fala alguma coisa para nós, a gente não escuta exatamente o que ele está falando, mas a gente recebe em forma de sensação, de percepção. Ai meu Deus, parece que alguma coisa vai ocorrer. Estou sentindo como se alguma coisa fosse mudar. Né? Ou estou sentindo que vai acontecer uma coisa boa. Né? Não é só coisa ruim, não, pelo amor de Deus. Né, Cláudio? Um pressentimento, né? Exatamente, né? A gente acaba sentindo isso na forma de um pressentimento, uma sensação mais ou menos vaga, depende, né? Aí, Luísa, né? Premonição, uma forma de mediunidade. Sim, pode. Então, aqui nesse primeiro caso, como um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, é uma espécie de percepção mediúnica, né? Porque é um conselho de um espírito que a gente recebe em forma de pressentimento, né? Mas continuando, também está na intuição da escolha que se haja feito. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Né? Então, um pressentimento, né? Intuição, né? Tem o seu ponto de contato, né? Esse pressentimento, essa intuição, alguma coisa me dizendo, né? São coisas que estão muito próximas, né? Aí tem uma outra coisa que está próxima também, né? É a voz do instinto. Alexandre, mas peraí, como é que é pressentimento, a intuição, é instinto? Como é que fica? Né? Quer dizer, vamos clarear, vamos organizar um pouco isso, né? Tem um fator externo, pode ter um fator externo, que é a presença de um espírito
Pode ser até um espírito bom, ou pode ser um espírito que não queira bem a nós. Mas a gente recebe em forma de uma sensação, uma percepção, um pressentimento. Bom ou ruim, depende, né? Ok? Mas tem um fator interno também, isso que os espíritos estão dizendo. Tem um fator interno, né? A intuição, ela não requer propriamente que um espírito me fale alguma coisa, entendeu? A intuição é uma faculdade que nós temos, né? Pode ter a mediunidade intuitiva, ou seja, a gente percebe intuitivamente, né? O pensamento dos espíritos, a gente capta intuitivamente aquilo que está ocorrendo espiritualmente, mas a intuição é algo mais amplo. Inclusive os espíritos, eu já vivi situação assim. Os espíritos podem nem querer falar alguma coisa para gente e a gente captar intuitivamente. Por quê? Porque a gente tem intuição. Entendeu? Tem uma coisa que pode ser mediúnica, os espíritos podem falar algo para nós, mas eles podem nem querer falar. Por quê? Porque aquilo eles acham que não vai ser bom a gente ter certa informação. E a gente pode captar, independente da vontade deles. A gente pode captar, eu já lidei com um caso assim. Entendeu? O espírito amigo conversando com o espírito amigo falou: "Ah, a gente nem ia falar para a pessoa, mas a intuição dela, da pessoa, a pessoa captou. Tá vendo como é que é, né? A intuição, né? Então, por quê? Porque a intuição é uma percepção é uma percepção da vida, das frequências, uma percepção, a nossa relação com a vida, nossa relação com os fatos que estão para ocorrer. Não depende só de um espírito falar para mim alguma coisa, que eu recebo de forma intuitiva. Não depende só disso. É uma captação que independe até de um contato mediúnico com alguém. É uma relação com a vida, uma relação com os fatos da existência, né? Então isso é interessante, né? E todos nós temos em maior grau ou menor grau. Quanto mais nós nos autoconhecemos, quanto mais nós nos aprofundamos no estudo, no autoconhecimento, quanto mais nós nos aprofundamos no self, né? No eu divino, mais os potenciais intuitivos surgem para nós. Inclusive a Joana de Anjos fala, né? E os espíritos falam que a intuição ela é superior à razão. Tem coisa que a gente já percebeu intuitivamente, mas a gente nem elaborou racionalmente. O elaborar racionalmente vai ser o posterior àquela percepção intuitiva de algo, entendeu? Inclusive nós temos uma tendência a evoluir muito a nossa intuição. Vai acompanhar muito o nosso desenvolvimento. Nós vamos saindo, nós estamos muito o império da razão, né? Mas vai ser cada vez mais o império da intuição. Alexandre, mas nós temos que usar a razão. Sim, né? Nós vamos ter cada vez mais intuições, flashes intuitivos, né? Tem um volume de informação maior, é acompanhado de uma certeza. E depois a gente vai trabalhar racionalmente aquilo que a gente percebeu. Tá? Isso já acontece com a gente, né? Com todos nós. Alexandre, mas e a voz do instinto que fala aqui? O que tem a ver o instinto? Porque aqui ele falou de pressentimento, né? A gente falou até de uma questão mediúnica, a gente falou de intuição. E onde é que entra o instinto aqui? Gente, tudo que nós vivemos, tudo que nós vivemos já está guardado nos arquivos do nosso inconsciente, tá? Nós podemos dizer até, tá? Nós podemos dizer até que nós temos uma parte do inconsciente que é relativa ao passado. Guarda tudo que a gente viveu até hoje,
do passado. E nós temos uma parte que é inconsciente para nós, que é uma parte superconsciente, mas ela na verdade é uma parte que para nós está muito inconsciente, que é algo que nos chama para o futuro. É um potencial superior com vistas ao futuro, né? Em ambos os casos, nós podemos nos dirigir daquilo que nos chama para o futuro, acenando com possibilidades luminosas. Então a gente pressente que certas coisas são verdadeiras, a gente pressente que aquele caminho é o melhor, que aquela pessoa é melhor, a gente pressente que a veracidade daqueles conceitos, porque alguma coisa nos chama para o alto, né, Maria Elisa? Já percebe muito isso, né? Então. Mas também tem muito, a gente olhando para trás, tem muito do que a gente já viveu, porque a gente já bateu muita cabeça, né? A gente já acertou, a gente errou, tem muita coisa que a gente já fez que não deu certo. Então aquilo está gravado em nós também. Então quando a gente se depara com certas situações, alguma coisa dentro de nós fala, cuidado com isso. Cuidado com essa situação. Cuidado com tal coisa. Por quê? Porque nós já caímos nessa cilada, nós já nos envolvemos com tal coisa, nós já participamos de tal situação e a gente tem isso gravado. Então, o instinto, né? Os arquivos do passado, o que eu já sofri, o que eu já errei, o que eu já me culpei, a gente percebe. Então, é uma coisa até de sobrevivência. Instintivamente, a gente se protege. Opa, perigo, perigo no ar, né? É porque a gente traz aquelas vivências do passado. Não tem a ver propriamente com uma percepção de algo muito bom do futuro, mas tem a ver com perigos que eu já enfrentei no passado. É muito importante isso, extremamente importante, tá? Isso faz com que a gente, né, Lia, é o que já vivenciamos, né? Tá? É muito importante o que a gente já vivenciou, porque faz a gente tomar cuidado, né? Para a gente não cair nos mesmos problemas, tá? Certo? É a voz do instinto, né? É o instinto de conservação que está usando certos conteúdos que a gente já viveu para nos proteger, né? Antes, aí continua a resposta, tá, pessoal? Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Lógico que se tratar de um espírito que tenha vindo um pouco mais consciente, né? Muitos nem perceberam que estavam reencarnando, era uma reencarnação compulsória, eles nem sabiam da programação, né? E vieram meio empurrado porque precisava mesmo, né? Então não participou do planejamento, nada. Então não é bem esse caso aqui. Esse caso é de quem tem um pouco mais de consciência, né? Então olha lá, antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Quer dizer, ele teve ciência, ele participou. Ó, em certa época você vai ter que lidar com tal coisa. Em tal época você vai ter que lidar com certo problema físico, porque você traz lesões no seu perispírito que vão aparecer lá pelas tantas lá, né? Lá pelas tantas lá você pode ter determinado problema, né? Então a gente pode vir com um pouquinho mais de consciência, né? Sabendo no nosso íntimo, tendo a informação gravada em nós do que nós iremos passar na nossa existência, certo? Das fases principais da nossa existência, tá? E do gênero das provas a que se submete, certo, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês? Por isso que em certas épocas você tem uma preocupação mais com determinada coisa, numa outra época muda o foco, é porque a gente sabe, né? A gente sabe mais ou menos, de uma maneira mais ou menos vaga, né?
o foco que nós devemos ter em certos momentos, tá? A nossa preparação para essas fases que a gente vai passar, né? Na infância, na adolescência, na fase adulta, né? Na, na velhice, tá? Continuando a resposta aqui, tá? Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo, lá no seu inconsciente, uma espécie de impressão de tais provas. E a esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna um pressentimento. Né? Então, aquilo que está gravado lá nos arquivos do inconsciente, né? A hora que chega próximo ali, aquilo pode emergir à consciência, pode emergir do fundo do inconsciente lá, né? Das camadas, lembra da cebola, né? Das camadas da cebola lá. Aquilo pode emergir em forma de pressentimento. Quando a gente se depara com determinada fase, a gente pressente que vai passar por determinada coisa. Né? E alguém fala, não, é bobeira, não, não dá bola para isso não, não sei o quê. Mas pode ser um pressentimento de algo que esteja para ocorrer. A gente precisa tomar cuidado, logicamente, para que essa impressão que a gente tenha, que vamos agora analisar sobre um outro aspecto, vamos trabalhar bem isso aqui, né? É, muitas vezes, coisas que nós já vivemos no passado, chegando numa certa fase na nossa existência, pode dar a impressão de que nós vamos passar de novo por aquilo. É uma outra possibilidade. Às vezes algo, uma prova que a gente já tenha sofrido no passado, chegando mais ou menos à época que a gente passou por essa prova no passado, a gente pode ter uma sensação de que a gente vai passar por aquilo. E pode ser que não passemos. Que a gente guarda lembrança de termos passado. Você imagina um elétron que está lá, né? De repente, tchum, dá aquela oscilação grande. É a memória daquele período mais difícil. Então aquilo fica gravado naquela fase, lá com 40 anos, com 50 ou com 30 anos, de repente teve uma grande oscilação lá no elétron lá, né? Então aquilo ficou gravado na memória, na nossa memória espiritual, perispiritual. Pode ser que a gente chegue, né, nessa fase da vida, numa nova encarnação, e aquilo venha como uma espécie de pressentimento, mas não vai ocorrer. É uma espécie de lembrança, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, porque não dá para saber, na verdade, se vai ocorrer ou se não vai ocorrer. Então a gente precisa tomar cuidado quando for algo que nos mexa com a emoção, é não transformar essa impressão numa neurose, numa verdadeira neurose, numa fixação. Porque os espíritos infelizes podem aproveitar essa oscilação que você tenha, até como lembrança do passado, mas não que vá ocorrer alguma coisa no presente, eles podem transformar isso numa obsessão. Por quê? Aproveitando o seu medo, aproveitando o seu desequilíbrio, aproveitando a sua insegurança, eles ficam botando pilha. Tudo que eles puderem aproveitar para pôr pilha aí, para estimular, estimulam. Então, também nessas horas, a gente tem que usar a fé, a confiança em Deus, na espiritualidade. Nós não vamos passar por coisas que a gente não precise passar, né? Então, mesmo que a gente tenha certo pressentimento, a gente não sabe se vai ocorrer ou não vai. Então, vamos administrar emocionalmente. Vamos administrar. Pode ser que nem vá passar por determinada coisa. Pode ser que seja uma lembrança apenas de algo que já se viveu. Tá? Ok? Certo? Então, de qualquer forma, o equilíbrio emocional, de qualquer forma, a fé, confiança,
otimismo, que mesmo que a gente venha passar por algo, quanto melhor você estiver, quanto mais positivo, mais otimista, melhor você vai passar pelo que tiver que passar. E o que não passar, né? Você está numa situação boa, você está numa atitude mental boa. Isso já é muito bom, né? Certo? Ok. Pergunta 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Eu, de alguma forma até respondi isso já, né? Então, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, quer dizer, não é uma coisa que vem assim super clara, que vem super nítida, super precisa. Não vem, não é. A maioria das coisas nesse campo mental, emocional, não vem assim com essa clareza toda, né? Isso deixa as pessoas ansiosas, preocupadas, amedrontadas, mas não tem jeito, pessoal. Nesse campo é assim mesmo. A gente tem que lidar com essa incerteza aí, né? E continuar firme mesmo na incerteza, né? Então, como é que a gente faz? O Allan Kardec está perguntando. É boa pergunta do Allan Kardec. E como é que a gente faz, já que fica uma coisa meio vaga aí, né? Na incerteza em que ficamos, né? O que nós devemos fazer na incerteza que a gente fica, né? É lógico que nem sempre a coisa, muitas vezes, é acompanhado de uma certa certeza, né? Como a gente falou, você tem um pressentimento, às vezes uma intuição de um caminho, de algo a fazer, e você vai e realmente é aquilo e dá certo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Entendeu? Então o que que a gente faz? O que que a gente faz? Né, Maria Leone, orar, daí confiar e seguir. Né? O que que a gente faz? Na incerteza, na insegurança, o que que a gente faz? Quando aí respondem os espíritos, né? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, seu espírito protetor. Ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. E às vezes não é nem questão de enviar, né? O espírito já está ali, né? Que nem o espírito protetor já está ali, não precisa nem enviar, ele já está ali, né? Mas é que ele está ali próximo de você, mas você está distante dele. Inclusive porque a ansiedade nos distancia, a insegurança nos distancia, o medo nos distancia vibratoriamente, psiquicamente. Ah, Alexandre, pelo amor de Deus, não fala isso. Como é que eu faço? Justamente a gente tem que ir aprendendo a administrar as emoções. Não adianta a gente se entregar à ansiedade. Não adianta a gente se entregar ao medo. Não adianta a gente se entregar à insegurança. Não adianta. Ficar cultivando insegurança, cultivando medo, cultivando ansiedade, cultivando aflição, não adianta. Só dificulta a sintonia com o espírito protetor. Por isso que orar, ativar os centros superiores em nós, acender a nossa luz, né? Acender a nossa luz, elevar a nossa vibração. Às vezes até, geralmente, se desligar um pouco do problema, para que a gente se ligue mais às soluções. Que a gente acha que as soluções elas estão sempre no problema, né? Aí você fica muito fixado no problema, dificulta sintonizar com as soluções. As soluções já estão gravitando aí em torno de nós. Os espíritos amigos, as intuições, as possibilidades do universo já estão gravitando, já são as soluções. As soluções já existem. Existe solução para tudo. E elas já existem. Você que não sintonizou. Então, quando você fica muito ligado ao problema,
Se fica ali em circuito fechado ali, o problema, na aflição, na angústia, na preocupação, no desespero. Por isso que é melhor cortar isso aí, desligar um pouco, mudar o foco, orar, ouvir uma boa música, tomar um banho, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, cantar um pouco, né? Sair um pouco daquele foco, melhora a vibração, melhora a sintonia com o espírito protetor que já estava ali perto, mas você não estava conseguindo ouvir as intuições que ele queria passar, porque você está tão absorvida pelo desespero, né? Meditar, né, Ana Espina? Exatamente. Então, fazer um relaxamento, né? Um relaxamento deitadinho lá, relaxar, né? Fazer uma mentalização positiva, respiração, respirar profundamente, entendeu? Então isso ajuda muito a mudar a energia, trabalhar o corpo, vai na academia, né? Oxigena o corpo, muda a energia, desfaz aquelas preocupações obsidentes, né? Certo? Vai lidar com plantas, com os bichinhos, vai cuidar do cachorro, do gato, né? Tá? Então chama o espírito protetor, né? Ele já está ali, mas é, né? Fala, me ajuda, por favor, meu espírito protetor, né? Acalmando a mente, vai acalmando a mente, porque o desespero não ajuda, né? A aflição não ajuda, vai acalmando a mente, tá? Então você vai ter mais clareza, mais lucidez, você vai ter maior facilidade de sintonizar com as expressões mais elevadas, porque você vai ativar o seu lado luz, né? Não vai ficar só na sombra ali, você vai ativar o seu lado luz, tá? Faz uma boa prece, depois silencia, como quem ouve a divina resposta, né? Você ora, expõe os teus sentimentos, expõe, né, o que você deseja, a problemática que você quer resolver, e tal, depois silencia a mente para ouvir a divina resposta no campo intuitivo, né? Certo? Ok, turma? Certo? É interessante a gente não ficarmos presos à indecisão, não ficarmos fixados na indecisão. Se alguma coisa está muito indecisa, não fica ali focado na indecisão. Sai um pouco disso, areja a mente, isso angustia muito, né? Porque aquilo que hoje é indecisão, passado algumas horas, passado alguns dias, já pode vir com uma clareza maior para você. Aquilo que está meio indefinido agora, pode ser que daqui a alguns dias você consiga sentir maior certeza, maior convicção, de uma forma natural. Eu costumo fazer muito isso. Se alguma coisa está meio indefinida, eu vou deixando para que o tempo, as coisas vão me ajudando a canalizar, a funilar o caminho que eu devo seguir, né? Isso me ajuda muito em certas situações, né? Ok? Então vamos lá, pergunta 524, né, pessoal? Estamos com tempo ainda. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular, né? Na relação com as pessoas, né? Ou no nosso íntimo, conosco mesmo, os avisos que os espíritos nos dão é apenas aquilo que interfere na minha vida particular ou aquilo que tem a ver na minha conduta moral diante da sociedade, no contato com as pessoas, não é? O que vocês acham aí? A Cláudia colocou os dois.
Vamos ver o que os espíritos dizem? Tudo, tudo, ponto, né? Então qualquer coisa, né? Qualquer assunto que seja importante para nós, seja algo íntimo nosso, seja algo de relação com o mundo de fora, com as pessoas, nossa vida de relação, né? Questões morais que estejamos vivendo, né? Dentro e fora de nós, tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Isso não quer dizer, pessoal, que eles vão ficar dizendo para nós o que fazer. Ó, faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Não quer dizer isso. Não é assim que eles fazem, até porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas eles tentam nos influenciar num sentido positivo, nos inspirar, e aí que nós temos que fazer o nosso esforço de elevar o pensamento, para que possamos captar a inspiração, as intuições. Não é que a gente tem que ficar ouvindo eles falarem no nosso ouvido, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, porque aí a gente só vai estar obedecendo o que eles querem que a gente faça. E o que eles querem é que a gente receba, a gente eleve o pensamento, estude, ore, aprenda a discernir e a captar as boas intuições. É diferente da gente só querer ouvir o que o Espírito vai falar para eu fazer, né? Aí seria fácil e não teria muito mérito nosso. Entendeu? Por quê? Porque precisa o desenvolvimento. Eu preciso discernir. Por isso que a gente está estudando aqui. Senão não precisava nem estudar. Os espíritos só falavam, a gente ouvia e a gente só fazia o que eles estão falando. Mas se vem um espírito e eu não percebo que é um espírito infeliz e fala para eu fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Por isso que eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que estudar. Até para discernir as inspirações, porque podem ser inspirações negativas. Eu estou sendo inspirado de uma forma negativa, intuído de uma forma negativa. O fato de ser uma inspiração, uma intuição, não quer dizer que é sempre certa. Não quer dizer que é sempre certa. Por isso que nós temos que usar junto, num segundo momento, a gente tem um certo pressentimento, uma certa inspiração, uma certa intuição, mas deixa eu passar pelo crivo da razão. Deixa eu analisar se procede ou não. Como é que eu estava quando eu tive esse pressentimento, quando eu tive esse sentimento, quando eu tive essa intuição de fazer algo, como é que eu estava intimamente? Eu estava bem ou eu não estava muito bem? Eu estava com raiva de alguma coisa? Eu estava despeitado, indignado com alguma coisa, revoltado, aí de repente me veio uma inspiração de fazer determinada coisa. Como é que eu estava? De que árvore procede isso? De uma árvore boa ou de uma árvore má? Uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons. Eu preciso tomar cuidado, né? Certo? Então a gente tem que analisar esse contexto, porque senão a gente acaba sendo muito enganado no campo inspiracional, no campo intuitivo, no campo mediúnico, a gente acaba sendo muito enganado. A gente acaba sendo muito enganado. Então, é muito importante a gente se observar. Geralmente, as intuições que a gente tem, quando a gente está melhor com a gente, melhor com a vida, pensamento mais espiritualizado, mais elevado, tende a ser melhor as intuições. Ainda assim precisa de vigilância, ainda assim precisa de discernimento e de calma, mas tem uma tendência a ser melhor. Não é garantia absoluta, mas tem uma tendência a ser melhor, tá? Certo, pessoal? Ok? Tá. Porque os espíritos amigos, eles não vão ficar nos colocando numa redoma de proteção. Ah, mas onde é que estava o espírito protetor que permitiu que o espírito me influenciasse, que o espírito me passasse intuições negativas?
que não seriam coisas boas para mim. Onde é que estava o espírito protetor? O espírito protetor estava ali tentando ajudar, mas você não estava uma vibração muito boa. Se deixou levar pela insegurança, pelo medo, pela tristeza, pelo desânimo, pelo ciúme, né? Pelos vários defeitos que a gente tem. E aí você sintonizou com o espírito infeliz. Ele aproveitou e lançou uma sementinha ali, que você captou como se fosse algo sua, algo seu, né? Isso não aconteceu até com Pedro? Não aconteceu até com Pedro, né? Jesus falou: olha, os judeus vão me pegar, eles vão fazer o que quiserem comigo, né? Em Jerusalém e tal, eu vou sofrer, eu vou morrer. Não, Senhor, nós não vamos deixar. Pedro se deixou levar pelo medo. Pedro se deixou levar pela insegurança, pela perda, o sentimento de perda. Mesmo quem queria perder Jesus? Ninguém queria perder a companhia de Jesus, né? Não obstante, eles precisavam passar por isso. Mas quando Pedro se deixou tomar por sentimentos negativos, ele começou a ter intuições negativas. Aí Jesus, o que, que ele falou? Afasta-te de mim, Satanás. Adversário, né? Satanás significa adversário. Espiritualmente, um espírito. Porque você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra. Porque ele percebeu que Pedro estava mal influenciado. Entendeu? Porque Pedro era um médium, era um sensitivo. Pelo jeito, era o mais sensitivo ali dos discípulos de Jesus, era Pedro. De vez em quando, Jesus tinha que dar um sinal de alerta ali pro Pedro, porque ele estava entrando. Pedro, cuidado, Satanás está querendo te joelhar. Satanás está lá te selecionando, lá no Horto das Oliveiras, né? Quase no final lá da existência de Jesus. Achou uma brecha, né, Tânia Maria? Exatamente. Achou uma brecha, eles aproveitam, né? Por isso que a gente precisa estar sempre com cuidado, né? O orgulho, né, Audesina? Orgulho, vaidade, egoísmo. Não são bons conselheiros, né? E a gente acaba criando vínculos mentais com espíritos que se aproveitam disso, tá? Mas Pedro foi um excelente trabalhador, né? É, maravilhoso, né? Um espírito de muita condição. Só que estava ali treinando com Jesus, né? Jesus estava treinando todos eles, estava ensinando, né? A todos nós, né? Certo? Então, tudo, né? Então, tudo que é importante para nós, os espíritos não vão ficar dando palpite na nossa vida. Esses que são muito palpiteiros, esses são os espíritos mais atrasados. Você tem que tomar cuidado com esses espíritos palpiteiros. Esses são os espíritos atrasados, que querem se fazer de sábios, né? São pseudo-sábios, que gostam que os outros fiquem consultando, fiquem perguntando, né? Porque ele quer interferir na vida de todo mundo. Então você vai lá perguntar de casamento, perguntar de dinheiro, perguntar se tem que comprar, se tem que vender, o que que eu faço. Aí o espírito, opa, essa pessoa está querendo ser controlada, então vamos controlar, vamos dizer para ela o que que ela tem que fazer. E aí a gente vai ficando na mão do espírito, transferindo a nossa responsabilidade para o espírito supostamente superior. Ai, mas ele acertou tudo o que aconteceu na minha vida, ele falou isso, ele falou aquilo. Lógico que ele falou, ele participou dos eventos negativos que aconteceram na sua vida. Ele foi um dos obsessores que estava lá quando aconteceu tal coisa. Lógico que ele sabe. Então, né, isso engana muita gente, achando que só porque o espírito acertou em determinada coisa na vida da pessoa, é porque é espírito elevado. É espírito que é. Esse espírito é bom, né? Só que não, ele sabe porque todos os obsessores ao nosso redor sabem o que nos acontece, entendeu? Nós é que temos que estar vigilantes. Por isso que os bons espíritos, eles evitam essa situação de consultas, assim, a não ser em situações muito especiais, muito específicas, né?
equilibradas e tal. Mas fora isso, eles evitam. Por quê? Porque eles não querem gerar dependência. Eles não querem gerar dependência. Porque dependência, se você vai e pergunta o que que você deve fazer, ele fala o que você deve fazer, né? Ele fica controlando ali o teu livre-arbítrio, você tá ficando dependente do espírito, entendeu? Das boas dicas que ele possa dar, né? Entendeu? Os espíritos amigos não, eles nos estimulam ao bem, mas deixam as nossas decisões para nós. Procuram nos inspirar, mas nós só conseguiremos ser bem inspirados por eles à medida que a gente vai elevando o pensamento. Entendeu? Então não é de graça, é à custa de esforço, de elevação, né? A Tânia, minha esposa, né? Quem procura acha. Se a busca é frívola, a resposta será do mesmo nível, exatamente. Exatamente. A gente vai acabar achando nesse caminho o que a gente procurar. Exatamente o que a gente procurar. Se a gente procura o campo mediúnico, por exemplo, com desrespeito, nós vamos encontrar os espíritos desrespeitosos. Se nós procuramos de uma forma leviana a mediunidade, nós encontraremos os espíritos levianos, que vão atender aos nossos pedidos. Só que são espíritos levianos, né? Certo? Ok, pessoal? Aí terminando a resposta, né? Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, né? Para que a gente tenha uma vida moral superior, que é o que vai nos permitir viver bem, produzir, amar, né? Nos desprendermos dos excessos, vivermos uma vida equilibrada. E quando morrermos, sermos auxiliados rapidamente por eles e podermos ir para regiões melhores. É o que eles querem para nós. Mas eles não vão interferir indebitamente na nossa vida, né? Nós é que teremos que viver e fazermos as nossas resoluções. Aí continuando aqui. Mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vós. Né? Olha, né? Eles querem nos dar no campo inspiracional bons avisos, até de fora do corpo, à noite, né? Quando a gente se desprende. Só que a gente tem que se preparar para dormir, né? A gente tem que ter um bom nível de vontade de fazer o bem fora do corpo, ir para lugares bons. Isso também é uma escolha. Então, nós não estaremos na companhia dos bons espíritos se nós não formos dormir com essa determinação. Senhor, me ajuda a me desprender do meu corpo e ir na companhia do meu espírito amigo, dos meus familiares que estão bem, dos amigos espirituais, fazer cursos, eu receber tratamentos, conselhos, para que eu possa voltar com as intuições boas dentro de mim, né? Para que eu volte para o corpo, mesmo que eu não traga lembrança clara do que eu vivi, mas eu traga a sensação do que fazer, as intuições, os pressentimentos que nos guiam para aquilo que a gente deve e para aquilo que a gente não deve. Tá? Ok? Então, gente, é decisão nossa, é busca nossa, é investimento nosso, né? E se isso não acontece, se a gente tampa os ouvidos, né? Significa a gente não ora, a gente não se volta aos conteúdos bons, só fica com coisas supérfluas e frívolas, né? Aí é como se a gente tampasse os ouvidos ao bem, né? Aí a gente se torna desgraçado, como os espíritos falam aqui, por culpa nossa, não é culpa dos espíritos. Onde é que estavam os espíritos que deixaram que né? Não é que eles deixam porque eles deixam livre-arbítrio para nós, né? Para nós fazermos as nossas escolhas. Eles não vão se impor sobre nós. Quem se impõe sobre nós são os espíritos infelizes, os espíritos de uma índole inferior. Esses querem se impor.
Querem nos dominar, querem gerar dependência. Os bons espíritos não. Porque eles sabem que isso não nos faz melhorar. Isso não nos faz crescer. Isso não nos faz desenvolver. Tá? Por isso que eles não se impõem sobre nós. Eles querem que nós sejamos os amigos deles, mas de boa vontade, espontaneamente, porque nós os enxergamos como amigos, porque nós gostamos da companhia deles, não porque estamos sendo forçados a isso. Você sabe que não adianta, né? Não é? Não adianta, tá? Os espíritos podem até nos levar meio na marra. Vamos lá, Alexandre, vamos assistir palestra lá no plano espiritual. Vamos lá fazer um curso lá. Mas se eu deixar o meu lado sombra me envolver e os meus desejos inferiores, eu falar, quer saber, eu não vou ficar nessa palestra não, no plano espiritual, eu vou lá pra bagunça lá, eu vou lá para as quebradas, vou lá no plano espiritual, eu vou lá pra bagunça, né? Quando eu encontro os espíritos infelizes, os espíritos viciosos, vamos supor, né? Então, eles deixam que eu vá. E que depois eu retorne para o corpo, trazendo o cansaço, trazendo o vazio, trazendo o esgotamento, entendeu? Porque é a forma de eu sentir que não foi uma boa opção. Eles deixam a gente sentir na pele para que a gente possa aprender a escolher, tá? Aí tem uma nota de Kardec, né? Kardec diz o seguinte: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo, né? Eles falam para nós de uma forma mais velada e nós recebemos aquilo com mais clareza ou menos clareza conforme a gente vá se elevando mais ou menos, entendeu? Não é? Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Aqui Allan Kardec falou uma coisa bem interessante. Às vezes, eles estão tentando nos dizer algumas coisas que nós não estamos querendo ouvir, ou estamos tapando os ouvidos espiritualmente, e às vezes eles fazem outras pessoas dizerem para nós. E às vezes do nada entre aspas, né? Determinada pessoa toca num determinado ponto, um determinado assunto conosco e fala, às vezes, um certo problema que você até para assim e fala, poxa, ó, gente, né? Parece que está falando de mim ou da minha vida, parece que está falando do meu, né? Das minhas necessidades, que coisa, né? Às vezes a pessoa está falando uma boa lá de determinada coisa que você, puxa, isso está servindo para mim, né? Às vezes são os espíritos tentando achar alguém, às vezes a pessoa é sensível, é médium, às vezes nem ela sabe, mas ela acaba sendo usada para falar coisas que cheguem até mim como conselhos, como alertas, né? E dá para perceber muitas vezes isso. Eu já percebi, certo? Elas se servem das pessoas que nos cercam. Às vezes é um livro que chega às nossas mãos, às vezes é um vídeo que chega na nossa caixa de mensagens, às vezes é alguma coisa que vem por outras vias tentando nos alertar, né? Às vezes a gente tapa os ouvidos, continua com os ouvidos tampados. Por isso que Jesus falava, né? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, vejam os que possuem olhos de ver, né? Porque ele também respeitava o livre-arbítrio das pessoas, né? Jesus. Por isso que ele contava as parábolas, cada forma de tratar de assuntos morais importantes, libertadores, mas sem entrar em problemas específicos que as pessoas poderiam rejeitar. Ou poderiam nem dar ouvidos, mas as historinhas elas ouviam. Às vezes não entendiam, mas ouviam e ficava gravado dentro delas, né?
Aí, para terminar a nota de Kardec aqui, examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado, né? Então cada um pode fazer a sua análise, né? Mas uma coisa que eu digo para vocês é assim, só para a gente finalizar aqui, nós já acabamos, tá? Aqui, ó, o próximo tópico, pergunta 525, é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A gente vai começar na semana que vem, na outra segunda, tá? Então a gente acabou essa de hoje aqui. Mas eu digo para vocês assim, é, às vezes a gente sabe para onde está indo e às vezes a gente não sabe para onde está indo. A gente saber ou não saber não é o mais importante. O mais importante é a gente estar bem. Porque estando bem, nós acabamos sendo conduzidos para onde nós precisamos ir, mesmo que nós não saibamos onde estamos indo. Entendeu? Então, o mais importante é trabalharmos por estarmos bem. Se estivermos bem, estaremos bem intuídos e bem conduzidos para os caminhos. Às vezes a pessoa, não, eu sei tudo onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pode ser que você esteja tudo errado. Porque a gente querer uma coisa não significa exatamente que é o melhor para nós. Agora, estarmos bem conectados com a nossa realidade profunda, nosso self, né? Com as frequências elevadas. Nós podemos nem saber para onde estamos indo, mas tenhamos a certeza de que seremos conduzidos para o caminho certo, tá? E com equilíbrio, que é o melhor, né? Ok, pessoal, vamos finalizar então? Então vamos fazer a nossa prece, né? Para terminarmos. Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer pela oportunidade que tivemos mais uma vez, que estamos tendo de receber desse influxo energético, essas vibrações refazentes, curativas, harmonizadoras do nosso perispírito, do nosso corpo físico, da nossa mente, da nossa emoção, essas ondas de paz que percorrem o nosso ser, ondas de bem-estar, ondas de cura, ondas de equilíbrio, de saúde. Essa aura luminosa que nos envolve neste momento, que se expande em torno de nós, para que sejamos como um sol radiante e possamos lembrar das tuas palavras, para fazermos brilhar a nossa luz, fazer brilhar o que há de divino dentro de nós, a presença do nosso Pai Celestial, o dono de todo o amor, de toda a verdade, de toda a luz, de toda a paz, mas que possa crescer em nosso íntimo e transformar a nós e a nossa vida e a todos que estão ao nosso redor, para que tenhamos uma vida mais plena, mais harmoniosa, mais feliz, mais confiante, mais leve, porque repleta de amor, repleta de serenidade, de confiança, de esperança, de otimismo. Então, Senhor, despeça-nos na tua paz e que possamos permanecer contigo, assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Muito bom matar a saudade aqui, fazendo estudo com vocês, tá? Amanhã a gente está junto novamente. Amanhã a gente tem o estudo dos mensageiros, do André Luiz, tá? Então, às 20 horas a gente está de retorno aí, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.